O incrível aconteceu e Michel Temer, atual presidente do Brasil, agora em fevereiro de 2017, indica o tucano, filiado ao PSDB, Alexandre de Moraes, para a vaga de Teori Zavascki, que faleceu no acidente, para o Supremo Tribunal Federal. Mais grave que isso é que o Alexandre de Moraes ficará então como revisor da Operação Lava Jato, operação qual o próprio presidente da República é investigado por recebimento de propina, venda de leis, corrupção, além de outros senadores, e ele vai fazer justamente esse cargo, como tal terá o papel de revisar as ações penais que foram julgadas em pleno, que são especificamente aquelas envolvendo o presidente da República, Senado ou Câmara, que no momento o presidente da República é investigado na Lava Jato, o presidente do Senado é investigado na Lava Jato e o presidente da Câmara dos Deputados é investigado na Lava Jato. Ao que tudo indica, dá sequência aqui ao plano para estancar, para acabar de vez com a Lava Jato, e assim, dessa forma, o processo de investigação fica caracterizado cada vez mais como um processo, né, daquele pacto lá para acabar com a Lava Jato, que sim, tirar a presidente Dilma, depois estancar a Lava Jato e entregar o Brasil nas mãos dos corruptos antigos coronéis do Brasil que estão acusados aí em diversos processos de corrupção. A coisa não é boa, eu acho que aqui chegamos ao fundo do poço, né, porque todas as esferas do poder estão sendo agora dominadas pelo PSDB, tendo o PMDB agora como auxiliar nesse processo. Infelizmente, a notícia é essa, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. E, sinceramente, eu não queria comentar essa notícia dentro do contexto, porque o contexto é macabro. Por favor, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, mas também baixe o vídeo e espalhe nas redes sociais e carregue diretamente no Facebook, em tudo que é rede social que você quiser. Vou tentar fazer o vídeo mais curto possível para que as pessoas possam entender. Vamos lá. Navegando aqui pelas abas, eu vou deixar todos os links para que vocês possam ler. Vamos ler somente os títulos, tudo bem? Temer indica o Alexandre de Moraes para a vaga. Bom, o Alexandre de Moraes, ele vai ser revisor da Lava Jato, como eu falei para vocês, e ele vai ficar responsável por investigar quem? Quem indicou ele para o ministro como ministro do Supremo Tribunal Federal. Além disso, vai investigar o presidente do Senado, que é o Início Oliveira, parceiro de Temer, parceiro do PSDB, e também o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, parceiro de Temer, parceiro de toda essa cambada que está sendo investigada por vender leis e propinas na Lava Jato. Alexandre de Moraes é filiado ao PSDB, e com isso a gente tem, pela primeira vez na história do STF, um ministro do Supremo que é partidário. É isso mesmo, é incrível. A justiça deveria ser apartidária. Dessa vez nós temos um ministro do Supremo que pertence a um partido político. Isso comprovadamente, isso é atual. Ele foi indicado aí por Michel Temer. A tese de doutorado de Alexandre de Moraes é uma coisa interessante, segundo aqui o Metrópolis, porque impediria a nomeação. Ele mesmo fez a sugestão dizendo o seguinte: no trabalho ele defendeu que na indicação à corte fossem vedados os que exercem cargos de confiança durante o mandato do presidente da República em exercício, para que se evitasse demonstração de gratidão política. Exatamente isso que o Alexandre de Moraes conquistou aí com o governo Temer, que conquistou a confiança aí do governo Temer, como é mostrado aqui. Moraes ganhou confiança de Temer com a apuração de crime, ou seja, não poderia ser um homem de confiança do presidente da República, ainda mais sendo filiado a um partido político. Não bastasse isso, o centro acadêmico da faculdade onde Moraes se formou divulga nota de repúdio à sua indicação no STF. Moraes demonstrou ao longo de sua trajetória desrespeito aos princípios fundantes da Carta Magna. São constantes declarações e posturas histriônicas e fortemente partidarizadas, o que definitivamente não lhe confere reputação ilibada exigida pelo cargo, diz trecho de nota divulgada pelo Centro Acadêmico 11º de agosto da Faculdade de Direito da USP, onde ele estudou. Indicação de Moraes para o STF é confirmada por Temer. Bom, aqui tem o seguinte, tem a péssima notícia que a rejeição vai ser improvada. O Temer vai indicar, já indicou,
e a rejeição é improvada. Isso porque, apesar das críticas à indicação de Moraes, é pouco provável que o nome dele seja rejeitado pelos parlamentares. Em primeiro, porque o governo do Temer possui maioria na casa, o que facilita a aprovação das matérias ou de indicações vindas do Palácio do Planalto. Outro indicativo que demonstra que Temer não terá dificuldades para emplacar o substituto de Teori é o fato do Congresso não ter a tradição de rejeitar as nomeações feitas pelo governo para o STF. Em 126 anos, só recusaram 5 vezes. Bom, pessoal, essa aqui é a matéria básica. Eu vou passar aqui rapidamente aqui. Olha, o pacto para derrubar Lava Jato, ele incluía, entre outras coisas, a retirada da Dilma do poder, porque a investigação da Lava Jato estava chegando a pessoas, aos coronéis da política brasileira, e isso não interessava aos próprios coronéis. Hoje esses coronéis estão todos soltos. O PT foi praticamente o partido que deu mais liberdade aí para o Ministério Público e para a Polícia Federal, isso foi falado até por eles mesmos, né? E essa liberdade acabou investigando todo mundo. Eles conseguiram direcionar essa investigação para o próprio PT, que também tinha corrupto e caiu fortemente, inclusive a presidente sendo afastada, sem motivo comprovado de crime nenhum. Claro, é política. Política se decide nos interesses políticos, não há justificativa. Então, afastaram a presidente e estão dando sequência nesse plano para colocar a Polícia Federal no lugar que ela sempre teve na história do Brasil, que é subordinada ao ministro da Justiça, e o ministro da Justiça faz da Polícia Federal o que quer. Ao que tudo indica, o próximo ministro da Justiça vai ser do PSDB ou do PMDB também, e vai continuar então essa pressão de cima para baixo para acabar de vez com a Lava Jato e liberar o Brasil do jeito que estava antes nos processos de corrupção, como desejaram todas as pessoas que foram vestidas com a camisa da seleção brasileira para as ruas protestar. Elas queriam o combate à corrupção e acabaram consagrando os principais corruptos do país a se eternizarem agora no poder. Estamos aí na dúvida se vai haver eleição em 2018 ou não. Ao que tudo indica, a coisa está meio feia, porque Lula é provavelmente aí o favorito para ganhar as eleições, e isso voltaria então a golpear aqui toda essa cambada. Então é um momento tenso na história do Brasil. Além disso, pessoal, vamos lá ver alguns fatos aqui interessantes ligados a esse tema. Alexandre de Moraes acumulou patrimônio milionário no serviço público. Ganhou muita grana com o serviço público. Se você quer saber como ganhar dinheiro no serviço público, siga aí, leia a biografia de Alexandre de Moraes, que você vai aprender bastante coisa. Além disso, ele também ganhou dinheiro defendendo pessoas como Eduardo Cunha, que hoje é preso justamente pela Operação Lava Jato, e também uma organização, a cooperativa de transporte que provavelmente pertence ao primeiro comando da capital, que é uma organização criminosa aí, originária de São Paulo. Então, também ganhou bastante dinheiro fazendo esse tipo de coisa. Alexandre de Moraes, que vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, minha gente. A instância máxima da justiça brasileira. É isso aí. Enquanto isso, o Brasil de Gilmar Mendes, de Temer, o Gilmar Mendes, que é do STF, se encontra com o Michel Temer, presidente da República, e também com o Angorá, o Moreira Franco. E depois desse encontro surgem coisas, né, como o Temer nomear o Angorá para ser ministro e assim safar ele da Lava Jato. Agora coloca lá o Alexandre de Moraes na vaga lá do Teori e vai ser revisor da Lava Jato. Então todo movimento político que está tendo no Temer, ele vai no sentido de prejudicar a Lava Jato, porque ele coloca os investigados para serem responsáveis pela Lava Jato. Enquanto isso, esse pessoal aqui, olha, fica lavando a cabeça da população brasileira, da revista Veja, esses dois aqui e outros, para que o plano dê certo. Mas isso também faz parte do processo. Bom, a primeira parte de acabar com o Lava Jato que eu falei para vocês foi tirar a Dilma, e isso aconteceu aqui no dia 31 de agosto de 2016. Conseguiram. Depois disso aconteceu um negócio interessante, que a primeira medida do governo foi entregar pré-sal às multinacionais estrangeiras, nos dando uma leve desconfiança, ou pensando o seguinte: será que esses são os patrocinadores do golpe? O dinheiro do petróleo derrubando o governo e ajudando aí a acabar com a investigação para que a corrupção prevaleça cada vez mais. Tudo isso, repito, com o apoio de parte da população brasileira que foi para as ruas para ter essa situação hoje que o Brasil está tendo.
eu sempre digo o seguinte: não podemos deixar de responsabilizar as pessoas por isso, seja porque se tornou zumbi ou não. É preciso responsabilizar todas as pessoas que contribuíram para a atual situação do país. Assim como o PT foi responsabilizado pelas coisas ruins que fez, né, pouco pelas coisas boas, né, essas pessoas também precisam ser responsabilizadas. Temer livra Angorá da Lava Jato e Gilmar Mendes assiste. É porque o Angorá, que era o Moreira Franco, ele é investigado na Lava Jato e agora, com a nomeação de Temer, ele ganha foro privilegiado. E foi justamente isso que o Gilmar Mendes tentou impedir com o Lula, que ele está dizendo, é uma vergonha, como é que faz isso, não sei o que, sei lá. E depois ele não deixou o Lula assumir o ministério. A ação de Gilmar Mendes favorece réus da Lava Jato. Aqui ele pediu mais tempo, né, pouco antes do Eunício Oliveira ser nomeado presidente do Senado, ele pediu mais tempo, porque não poderia um investigado ou um réu no STF ser presidente do Senado, porque é da linha sucessória da presidência da República. Então o Gilmar Mendes, não, eu tenho que pensar, não entendi direito, para lá. Ganhou tempo, veio a eleição do senador e daí ele beneficiou aí alguns réus da Lava Jato. E aí, como parte também da sequência, tem que, de alguma maneira, tem que pagar a dívida concluída, a dívida adquirida para fazer essa questão do golpe. Então, as estatais brasileiras estão sendo vendidas subfaturadas, principalmente no que se diz respeito aí à Petrobras, que talvez seja a maior empresa do Brasil. Está sendo vendida, tipo assim, você investiu 10, o povo investiu 10 e estão vendendo por 1. É meio que o entreguismo completo, né? A liquidação da Petrobras. Austeridade seletiva. Nesse vídeo você vai ver sobre a forma como o Temer diz que o governo tem que economizar, então está cortando os investimentos nas áreas sociais e, por outro lado, dando dinheiro, repito, dando dinheiro para empresas como telecomunicações no valor de mais de 100 bilhões de reais, minha gente, 100 bilhões de reais. É muita, muita coisa. Temer, o pior presidente do Brasil. Enquanto a população enxerga o Temer como o pior presidente do Brasil, estrategicamente, ele compra a mídia brasileira, aumenta a verba publicitária para a mídia brasileira, e aí tem como consequência um milagre, né? Ele praticamente fez um milagre. É que exatamente 2 dias depois que ele assumiu a presidência, tirando a Dilma, os jornais, toda a grande mídia brasileira não falava mais em crise econômica, crise de alguma coisa. Não tinha mais a palavra crise nos jornais brasileiros. Ou seja, em 2 dias o cara acabou a crise do Brasil. O cara altamente competente. O que o dinheiro não faz, né? O dinheiro também acelera a competência das pessoas. Portanto, temos motivos para crer que a grande mídia brasileira participou, assim como no golpe de 64, participou agora ativamente do golpe parlamentar de 2016. Infelizmente tem isso. E isso faz com que a gente tenha a necessidade urgente do crescimento de canais alternativos, como o Canal Notícias Comentadas, para combater esse tipo de coisa. Porque se depender da grande mídia, elas vão colocar, apesar do Temer ser indicado o pior presidente do Brasil, elas vão continuar colocando o Temer como brasileiro do ano, premiando o Temer como brasileiro do ano. Então é isso, pessoal. Essa foi uma análise rápida. Deixe seu comentário aí. Compartilhe o vídeo, mas como eu falei para vocês, baixem o vídeo, coloquem nas redes sociais, coloquem nos seus canais do YouTube, não vamos deixar de protestar. Essa é a nossa arma, tá? Um grande abraço e a gente se encontra então na próxima notícia. Até lá.